Muito bem, gente. Então, esse nosso segundo período, a gente vai finalizar, tá? Perdão, o texto, tá? Do Giddens, e a gente vai partir de onde nós é, paramos na última aula. Deixa eu só fazer um negocinho aqui rapidinho. Deixa eu compartilhar aqui com vocês o arquivo, tá? Nós tínhamos parado na questão do mundo do trabalho, né? Então, ele vai dizer ali, ó, que o trabalho, né, ele vai passar a ocupar um papel central nas nossas vidas, certo? Nossos círculos sociais, nossas escolhas pessoais, muitas vezes são influenciadas pelo nosso mundo do trabalho. E aí diz aqui também, né, os novos padrões de comércio e a economia de informação tiveram um impacto profundo nos padrões de emprego de longa duração. Muitas indústrias tradicionais tornaram-se obsoletas graças aos novos avanços tecnológicos ou estão a perder sua cota de mercado em relação às empresas estrangeiras, cujos custos em mão de obra são inferiores aos preços praticados nos países industrializados. Muitos trabalhadores industriais ficaram sem emprego e sem o tipo de aptidões necessárias para fazer parte dessa nova economia baseada na informação. E aí o Giddens ele vai falar de desemprego em longo prazo. Deixa eu ler aqui para vocês. Aqui, né? A região industrial das Midlands, na Inglaterra, e as comunidades mineiras do país de Gales, por exemplo, depararam-se com todo um novo conjunto de problemas sociais, como desemprego de longa duração, aumento da taxa de criminalidade, e como resultados da globalização econômica. E ele continua: se antigamente a vida laboral das pessoas era dominada pela relação de trabalho com o empregador durante várias décadas, o trabalho para a vida inteira, né? Hoje em dia há um número muito maior de indivíduos que criam o seu próprio percurso em termos de carreira profissional, perseguindo objetivos específicos e fazendo opções de acordo com eles. Isso implica em mudar de emprego mais constantemente, né? Também mudar de localização, tal. A resposta de alguns patrões, isso eu vou falar depois. Então tem ali, né, gente? Vocês depois perguntem para os pais de vocês, eles devem ter a minha idade, talvez um pouco mais, sobre o que significa uma carteira suja, carteira de trabalho, tá? E aí eles vão dar dois exemplos para vocês. Eles vão dizer, a carteira, três exemplos. A carteira suja é quando você, por exemplo, é demitido por justa causa. Aí suja a carteira, porque vai estar lá. Depois, tem uma outra situação, que é a, a quantidade de empregos que você teve, tá? Porque se você tem muitos empregos ali, muitos registros na sua carteira, significa a terceira coisa, que é o quê? Você ficar muito pouco tempo num emprego só, numa determinada função, numa determinada empresa, tá? E isso, gente, aqui na região de Joinville, isso é ainda hoje, eu acho que a gente não está, digamos assim, com a mentalidade globalizada ainda, tá bom, gente? Nós estamos com uma globalidade, uma mentalidade provinciana bastante forte. E aí, por que, gente? Quando você ia procurar um emprego, alguma coisa, se você mostrasse a carteira e você tivesse ali empregos onde você ficou 3 meses, 6 meses, menos de um ano, tá? E muitos empregos, você ia lá para o final da fila, tá? Era difícil você conseguir emprego com uma carteira de trabalho assim, tá? Por quê? Porque isso dizia para o empregador que você era um mau funcionário, tá? Como assim? Não consegue parar nem 6 meses no emprego? Eu não vou contratar esse cara. E isso era muito frequente, gente. Por quê? Qual é a dinâmica? Qual era a constante, né? A constante era você arrumar um emprego e você ficar nesse emprego a vida toda. E muita gente que eu conheci fez isso. Isso, inclusive, era parte do The American Way of Life, é, ali dos anos 50 nos Estados Unidos, tá? E isso vai mudar, tá? Os empregos eles vão ficar cada vez mais dinâmicos,
muitas atividades vão desaparecer, como eu disse antes, outras atividades vão surgindo, tá? E a pessoa que não acompanha o fluxo das informações e das transformações, ela acaba se tornando obsoleta, acaba ficando para trás, tá? E a própria dinâmica do trabalho, ela vai se alterar. Deixa eu voltar aqui para o slide. Então, esses problemas sociais, né, como o desemprego, a criminalidade, a pobreza, também são consequências da globalização. Porque se você tem uma cidade industrial que vive, que tem a sua economia interna ali baseada em determinadas indústrias, se essas indústrias perderem espaço no mercado, tá? E desaparecerem, essa cidade, ele cita o exemplo de uma outra cidade, não sei se é nesse texto, que a cidade ela vai entrar em falência, né? As pessoas vão falindo, vai acontecer assim, um monte de problemas sociais e depois a cidade é abandonada, se transforma numa cidade fantasma. E a gente tem várias dessas aqui, se a gente procurar, principalmente na Europa ali e na Inglaterra, que foi, né, historicamente, a líder industrial, tá? Aí tem aqui, ó, indústrias tradicionais tornam-se obsoletas graças aos avanços tecnológicos ou estão a perder sua cota de mercado em relação às empresas estrangeiras. Obviamente, né, gente, porque assim, ó, a empresa, vamos supor, ela tem um escritório na Suécia, ela compra matéria-prima no Brasil, que é barato, tá? Transporta essa matéria-prima para a China, onde não tem legislação trabalhista quase, então a mão de obra ela é barata e depois ela transporta para os polos internacionais de mercado que ela tem. Tá? E essa forma de produção, que é muitas vezes uma produção em macro escala, ela consegue superar as empresas locais. Tá? Hoje em dia, para você ter ideia, é mais fácil você comprar uma calça jeans na China, trazer ela para o Brasil, é mais barato, perdão, você fazer isso, tá? Do que você comprar uma calça jeans produzida na fábrica de tecido da sua cidade. Por quê? Porque a, a fábrica, gente, que produz na tua cidade, ela não consegue acompanhar o preço da produção macro que a China, por exemplo, principalmente hoje em dia, pratica, tá? No seu país. Tá? E aí os produtos chineses eles invadem o mercado e acabam superando os mercados nacionais. Tá? E aí a empresa de tecido ali, a empresa de roupa vai fazer o quê? Ela vai fechar, ela vai falir, tá? Dando continuidade a um processo, né? Que a gente sabe que em larga escala acontece o quê? Tá? Que é criminalidade, pobreza, né? O empobrecimento da população, a miséria, o aumento da violência e tudo isso aí. Aí nós temos ainda, ó, a resposta de alguns patrões às pressões da competitividade global consistiu em encorajar os seus assalariados a aumentar o número de horas de trabalho, aumentando assim os níveis de produtividade. Aí tem aqui alguns aspectos, né? Alguns patrões se apoiam no poder das normas vigentes e no local de trabalho para garantir o maior tempo de permanência no trabalho por parte dos funcionários. Os empregados novos são socializados numa cultura corporativa, onde quem trabalha durante muitas horas é visto como um exemplo de dedicação e profissionalismo. Aí também tem, gente, algumas coisas subjetivas, né? Que agora você não é o trabalhador, o empregado da empresa, você é o colaborador. E quando você é alçado ao nível de colaborador, isso psicologicamente faz diferença, porque sugere que você é parte daquilo, tá? E isso é tudo uma estratégia, gente, que com o passar do tempo vai sendo desenvolvida para aumentar a produtividade. E hoje, essa questão das horas trabalhadas, ela está sendo substituída pela utilização de metas,
Então, você tem uma meta até tal dia, né, até tal data, você tem uma meta a cumprir. E aí, os funcionários, os empregados, gente, eles vão receber a flexibilização dos horários. Então, eles vão, para cumprir essa meta, e muitas vezes, né, essa meta ela é muito maior do que a capacidade da pessoa de realizar. Então, ela vai automaticamente se matar de trabalhar para tentar atingir a meta, porque se ela não atingir a meta, e aí a própria, se ela não atingir a meta, ela vai ser demitida, né? Vai perder o emprego. E aí a própria noção do controle do tempo agora, ou do aumento do tempo de produtividade, vai ser superado por essa questão das metas. Tá? Aí tem ali, né, os padrões tradicionais de trabalho a tempo inteiro estão a desfazer-se perante esquemas mais flexíveis. O trabalho a partir de casa, com recurso a tecnologias de informação, em múltiplos empregos, projetos de consultoria de curta duração, horários de flexibilidade e outros. Tá? Então, eu estou vendo agora, né, com a pandemia, que a gente está trabalhando remotamente, que a minha carga de horas trabalhadas, gente, ela duplicou e nos primeiros meses ali, ó, ela chegou a triplicar, tá? E muitas vezes esse home office, tá? Ele é vendido pelas empresas, tá? Como uma coisa, você vai ter flexibilidade de horário, você vai ter a privacidade da tua casa, você não vai ter, obviamente, o problema do trânsito e assim por diante. Só que o salário, né? Eu estou falando do meu exemplo. O meu salário não aumentou, ele inclusive chegou a diminuir. Tá? As horas trabalhadas são muito maiores. Eu tive que mudar totalmente a dinâmica da minha casa, tá? Porque eu estou na sala, né? E hoje, por exemplo, minha esposa está de folga. Ela não vai ficar passando aqui o tempo todo porque atrapalha. Tá? E também porque ela é envergonhada. Então ela não passa, ela está condicionada ali a um dos cômodos da casa, ela podia estar fazendo outras coisas, faxina, né? Não pode fazer barulho. Em cima aqui vocês devem ouvir, mora a minha mãe, tá? Na casa de cima. Ela não pode passar aspirador, ela tem que primeiro ver se eu estou dando aula, então modifica totalmente a dinâmica da casa. Eu tive que colocar uma internet melhor, né? Custo. O computador é meu, toda a tecnologia aqui é minha, que eu tive que investir, certo? E isso não tem retorno. Então, percebam que essa dinâmica, ela acontece já a partir ali dos anos 2000, né, do home office, e as pessoas, elas têm metas. E muitas vezes a gente vê os funcionários do Google, do Google, né, que são que desenvolvem tecnologias, aí eles têm, o cara toca guitarra na hora do trabalho, o outro bebe cerveja, tal, só que ele tem a meta, tá? Ele tem a meta, se ele não bater, ele tá ferrado. E aí, na hora ali do trabalho, o cara não tá desenvolvendo nada, mas ele vai fazer isso na madrugada. Então, essa questão do trabalho, gente, com a globalização, ela é muito alterada, tá? É uma das áreas mais alteradas, de todas, inclusive. Tanto que existem. Eu tive acesso a uma pesquisa, não lembro agora, eu vou lembrando das coisas e não tenho a fonte, mas se vocês procurarem aí, talvez vocês encontrem, que diz que as crianças, né, que estão agora, hoje, no ensino fundamental, quando elas saírem da escola, tá, talvez depois de formadas na faculdade, os empregos nos quais elas vão trabalhar ainda não existem. Eles vão surgir, vão ser criados na medida dessa caminhada educacional dessas crianças, tá? Então, a globalização, ela transforma inclusive o sistema educacional, tá? Porque ele tem que dar conta da quantidade de transformações que estão acontecendo. Aí nós temos ali, deixa eu voltar aqui. Acho que sobre essa questão do trabalho ficou bem claro, né, gente? Vou passar adiante. As mulheres, então, né? Elas entraram no trabalho em grande número, fato que afetou profundamente a vida das pessoas de ambos os sexos.
O aumento das oportunidades profissionais e acadêmicas levou a que muitas mulheres adiassem a opção de casar e ter filhos. Já falei disso, né? Aqui fala do trabalho doméstico também, tá? A questão das famílias e assim por diante. Aí a gente fala da cultura, gente, cultura popular. E o Giddens, ele vai dar um exemplo, eu acho que ele gostou muito do filme Titanic, porque tem uma página toda sobre o filme. Ele diz assim, né, o comércio, as novas tecnologias de informação, os meios de comunicação internacionais e a migração global fomentaram um fluxo sem restrições de cultura que transpõe as fronteiras das diversas nações aqui. Aí ele diz, fala do filme Titanic, né? O filme Titanic ele é do início da década dos anos 2000, ali não me lembro direito. E aí, uma das temáticas centrais do filme é a da possibilidade do amor romântico vencer as diferenças de classe, não fui eu, tá, gente? Social e as tradições familiares. O sucesso de uma película como Titanic reflete a mudança de atitudes em relação a relacionamentos pessoais e casamentos, por exemplo, em partes do mundo onde os valores mais tradicionais têm prevalecido. No entanto, pode-se dizer que o Titanic, tal como muitos outros filmes ocidentais, contribui para essa mudança de valores. Isso aqui a gente meio que já falou, tá, gente? Da questão dos valores, né? Que a moral concebida ali em décadas passadas, né, na sociedade tradicional, ela estava assentada sobre a tradição, tá? Sobre a religião, sobre as normas estabelecidas, e isso determinava desde a sua profissão, né? Geralmente seguia do pai, o filho mais velho, até o casamento. Tá? Você tem, então, por exemplo, até eu acho que a primeira metade ali do século XX, uma lei nos Estados Unidos que proíbe o casamento interracial, tá? E essa coisa, gente, da cultura, né, interferir na vida pessoal das pessoas, ela está muito presente ainda hoje em sociedades como a Índia, né, que tem uma sociedade de castas. Só que mesmo em sociedades extremamente conservadoras nesse sentido, a globalização ela está modificando esses conceitos, modificando esses valores. E aí ele dá o exemplo do filme, né, que é onde uma mulher rica que tradicionalmente ali na família, né, os casamentos eram arranjados, ela estava já com o noivo, né, escolhido pelos pais, pela família, e aí no filme ela vive o amor com um jovem pobre, tá? Que era o amor romântico, né? E essa própria história do amor, do casamento por amor, é uma coisa própria do século XX e ela ainda está em evolução, tá? Porque até o século XIX, lá quem casava por amor era o pobre, né? Que não tinha opção. Quem tinha opção, né? Os ricos, eles arranjavam casamentos para construir alianças, para aumentar fortunas e assim por diante. E é com o processo de globalização, então, que esses valores mais tradicionais que permanecem arraigados ainda até a metade ali do século XX começam a serem questionados e a serem derrubados. Os tabus, né, eles começam a devagarzinho ir caindo. Tá? E por que o Giddens faz essa introdução toda? Tá? Porque além de nós vivenciarmos com o processo de globalização o questionamento dos valores, esse mesmo processo, gente, ele vai possibilitar uma coisa que o Giddens chama de imperialismo cultural, tá? E a globalização também é uma forma de imperialismo cultural. Vocês lembram, né, do conceito de imperialismo? É quando uma nação subjuga a outra, né, impõe a outra os seus valores, a sua cultura, o seu modelo político, o seu modelo econômico através da força, tá? E aí a globalização ela vai possibilitar
o imperialismo cultural, tá? Dos países, obviamente, que são hegemônicos. Lembram do conceito do Marx? A cultura de uma sociedade é a cultura da sua burguesia. Se a gente colocar isso a nível global, gente, a cultura, né, a cultura global, a cultura hegemônica é a cultura do país hegemônico. E qual vai ser o país hegemônico da globalização? Os Estados Unidos, certo? Então, via a cultura, gente, valores, estilos e perspectivas, ele coloca ocidentais aqui, né, por causa do mundo ocidental, são divulgados de modo tão agressivo que suprimem as outras culturas nacionais. Os filmes e programas de televisão produzidos no Ocidente, que dominam as mídias mundiais, tendem a avançar uma série de agendas políticas, sociais e econômicas que refletem uma visão do mundo especificamente ocidental. Alguns preocupam-se com o fato da globalização, que tem uma falha, que falha minha. As tradições locais junta-se um conjunto de formas culturais adicionais provenientes do estrangeiro, presenteando as pessoas com um leque estonteante de opções de escolhas e estilo de vida. Estaremos a assistir à fragmentação de formas culturais e não à formação de uma cultura mundial unificada. Antigas identidades e modos de vida enraizados em culturas e em comunidades locais estão a dar lugar a novas formas de identidade híbrida, compostas por elementos de diversas origens culturais. E aí ele dá o exemplo, tá, no livro, de um jovem africano, por exemplo. Tá? Esse jovem africano, ele pode crescer e, obviamente, ele vai ser, querendo ou não, influenciado pelas suas origens. Tá? Então, ele vai crescer talvez até dentro de uma cultura tribal, né, mantendo os valores dessa cultura tribal, só que o contato deste jovem com o mundo externo vai fazer com que ele também tenha interesses em coisas que são alheias, digamos assim, à sua cultura original. Estão entendendo? É a mesma coisa, o exemplo que eu fiz da semana passada para vocês, tá? Se a gente pegar cidades, não precisa nem ser capitais, né? Mas cidades pequenas, japonesas ou chinesas, e a gente fotografar as pessoas hoje, elas estarão vestidas muito semelhante a nós, tá? E se a gente olhar para nós mesmos, nós estamos vestidos muito semelhante aos norte-americanos, né? Olha, vamos olhar as marcas dos objetos que a gente usa, tá? Então eu tenho um tênis da Nike que é produzido em Xangai, né? Eu tenho um objeto, uma televisão, por exemplo, da Samsung, eu não sei de onde que é a Samsung, se é norte-americana, que é produzida em Taiwan. Ok? Então, se a gente começar a olhar dentro da nossa casa, nós encontraremos a globalização em todos os lugares. E aí, esse trânsito, digamos assim, de informações e de padrões culturais, ele vai viajar o mundo e vai influenciar muito o mundo, tá? E isso é desde sempre, tá bom, gente? Vocês lembram de um período chamado Belle Époque, né? Que é quando a cultura francesa invade o Brasil ali em 1890 até a década de 20, mais ou menos, tá? Os caras no Rio de Janeiro, no calor de 40 graus, usando camisa de manga comprida, calça e chapéu, tá? Porque era a moda francesa que chega no Brasil e era legal ser francês. Aí vem a Semana de Arte Moderna de 22, que é o quê, gente? Que é um movimento de contestação a esta invasão estrangeira na cultura brasileira. Isso é a Semana de 22. E os artistas eles vão ser hostilizados, né? Vão ser cancelados. Aí a gente tem a década de 50 também, tá? A década de 50 é um outro momento onde ali no governo Dutra, né, o Brasil sai do Estado Novo e se abre para os Estados Unidos, que agora são a bola da vez,
E, junto com as importações, chegam também a cultura dos norte-americanos no Brasil. Aí depois tem o JK, que é o período onde nós teremos a chegada no Brasil das grandes empresas de bens duráveis, né, de eletrodomésticos, e junto com essas empresas chega o The American Way of Life, norte-americano. Tá? Depois tem o movimento, os movimentos culturais ali da década de 50, início da década de 60, esqueci agora o nome deles, eles são também uma espécie de contestação a essa invasão norte-americana na nossa cultura. Tá? Só que a partir de então, gente, a presença norte-americana está cada vez mais dentro da cultura brasileira, e isso se reflete, por exemplo, em inúmeros aspectos. A gente fala da vestimenta e dos nossos produtos que a gente consome em casa, tá? Mas a influência da cultura norte-americana na linguagem. Tá? Olhem quantos termos que a gente utiliza em inglês, tá? No nosso dia a dia. E aí a gente utiliza, num primeiro momento, falando, aí depois, né, com o WhatsApp, a gente utiliza esses termos no WhatsApp, e ainda a gente consegue abreviar esses termos em inglês no WhatsApp, que é uma sequência, tá, gente? Isso é justamente aquilo que o Giddens chama de imperialismo cultural. E junto com os hábitos vai chegando também os valores, tá? Norte-americanos. E se você for ver, tá? Por exemplo, os filmes ali, né? Pós-Guerra Fria, ou durante a Guerra Fria, são filmes que esclarecem exatamente isso, tá? Filmes de super-heróis, aquela coisa toda. É o que, gente? É os Estados Unidos vendendo, através da indústria cinematográfica, o seu modo de vida e a sua ideologia de mundo. Tá? E isso, de maneira subjetiva, vai sendo assimilado pelo planeta inteiro. Ok? Me demorei aqui porque eu gosto desse assunto, tá bom, gente? Perdão. Aí fala das identidades, tal. Eu dei dois exemplos, né, importantes. Agora nós entramos no último item, tá? Que é a globalização e o risco. E vai dar certinho para a gente terminar. As consequências da globalização são de largo alcance, afetando praticamente todos os aspectos do mundo social. No entanto, dado a globalização ser um processo em aberto e intrinsecamente contraditório, as suas consequências são difíceis de prever e controlar. Outra forma de pensar essa dinâmica é em termos de risco. Muitas das mudanças acarretadas pela globalização resultam em novas formas de risco, muito diferentes das que existiam em épocas anteriores. Ao contrário dos riscos do passado, que tinham causas estabelecidas e efeitos conhecidos, os riscos de hoje em dia são incalculáveis e de consequências indeterminadas. E esses riscos, gente, eles são das mais variadas matizes. Eu falei ali do risco ambiental, né? O Giddens fala disso também. Mas ele vai dizer uma coisa interessante sobre o vírus eletrônico. Em maio de 2000, gerou-se o caos no mundo eletrônico quando um vírus, apelidado de bug do amor, conseguiu penetrar os sistemas informáticos de todo o mundo. Foi um vírus, tá, gente? Depois conseguiram descobrir, né, de onde ele veio das Filipinas, e você recebia, né, um coração ali com a palavra I love you, e não tinha mais como você sair dessa tela, nem desligando o computador. A única forma era você clicar no I love you. E aí, quando você clicava, né, você era infectado. Aqui, ó, ao fim do segundo dia, estima-se que o bug do amor tinha provocado no mundo inteiro prejuízos no valor de mais de 1.000 milhões de libras. Tá? Por quê, gente? Porque ele começa a chegar para alguém, né? E aí o computador da pessoa é infectada e antes do vírus destruir o teu sistema operacional, ele enviava a si próprio para todos os contatos da pessoa. Então eu pego o vírus, todos os meus contatos de e-mail vão receber um e-mail meu com o vírus. Tá? E aí vai gerando uma reação em cadeia que vai afetar o mundo todo e gerar esse prejuízo aqui. Ele cita também, gente, que mesmo com esses prejuízos, a globalização
ela vai ter efeitos positivos. Por quê? Porque programadores do mundo inteiro trabalharam em conjunto, e é uma das primeiras vezes que isso acontece, para tentar descobrir, né, a origem e a solução, né, o antídoto para o vírus. E eles conseguem ali, ao longo de alguns dias, muito rapidamente fazer isso. E outra coisa, né, a partir de então, as defesas, né, os antivírus, as coisas, elas vão também se tornar cada vez mais eficazes, tá? E elas começam a ser montadas ou construídas a partir dessa interação de computadores. Hoje em dia a gente vê pesquisas, por exemplo, que são pesquisas globais, né? Pesquisas de genética que contam com pesquisadores brasileiros na Universidade de São Paulo, né? Na Fundação Getúlio Vargas, com japoneses que estão lá no Japão, tal, e tudo isso via internet, né? Em conjunto. Aí nós temos aqui, né? Riscos ambientais. Tá? Nós acho que não há necessidade de nós falarmos mais de riscos ambientais, né? A principal preocupação hoje é o aquecimento global, tá? Que aqui em 2005 ainda não existiam os negacionistas, tá? Eles são um fenômeno mais jovem, que também se globalizaram, tá em todo lugar essa praga. Aí, esses riscos ambientais, né, eles vão trazer riscos à saúde também, tá? Que é, por exemplo, a exposição ao sol, a questão, né, das indústrias versus a camada de ozônio, tá? Ali naquelas organizações intergovernamentais, né, a partir dos anos 2000, eles começam também a se preocupar com o clima e criar protocolos internacionais, tá? Os Estados Unidos, por exemplo, nunca participaram, e eles são os maiores, né? Os que mais prejudicam a camada de ozônio, tá? A questão dos pesticidas, e aí a doença gerada pela alimentação inadequada de animais, como, por exemplo, a vaca louca. Em 1986, essa doença ela surge na Inglaterra. E aí ela surge porque, num determinado local lá, as vacas elas foram alimentadas com uma ração que continha uma porcentagem enorme de anabolizantes e hormônios, tá? E aí as pessoas, as vacas, né, elas se contaminaram, tal, e as pessoas que se alimentaram da carne, elas também foram contaminadas. Como os sintomas, né, dessa doença eram muito claros nos animais, foi possível reter, né, a epidemia sacrificando esses animais doentes. E aí os pesticidas, né, a gente também já sabe que nós estamos ingerindo cada vez mais esses produtos e que isso não faz bem para a saúde, né? O aumento de câncer, de um monte de doenças. Aí a sociedade de risco global, tá? À medida que as mudanças tecnológicas progridem de uma forma cada vez mais rápida, produzindo novas formas de risco, somos obrigados a ajustar-nos e a responder constantemente a essas mudanças. A sociedade de risco, defende o autor, não se limita apenas aos riscos ambientais e de saúde, inclui toda uma série de mudanças na vida social contemporânea, que foram aquelas mudanças que a gente já está vendo ao longo das aulas, tá, gente? Insegurança no trabalho, né? Erosão dos padrões familiares, democratização dos relacionamentos pessoais e assim por diante. E aí ele diz, uma vez que o nosso futuro pessoal é hoje em dia muito menos previsível em relação ao que se passava nas sociedades tradicionais, todo tipo de decisões implicam em riscos para os indivíduos. Matrimônio, hoje em dia, é uma decisão muito mais arriscada do que antigamente, quando o casamento era uma instituição vitalícia. E aí, até 50, gente, no Brasil era proibido o divórcio, tá? Somente depois dos anos 50 ali é que o divórcio ele vai ser permitido se for iniciativa do homem, tá? É só em 89, acho que é 89 ali que o divórcio se torna universal. Aí a globalização e desigualdade, né? Acho que isso aqui é o último. Não é o último item, caramba. A desigualdade, ela é um fenômeno da globalização também, tá? Então aqui, ó, a distância entre os países mais ricos e mais pobres traduzia-se
Em 1820, na proporção de 3 para 1. Em 1913, de 11 para 1. Olha, em 92, de 72 países pobres para um país rico. Tá? E a desigualdade ela aumenta, né? Ela é fomentada pela globalização. Risco de países que mais necessitam de crescer economicamente, serem deixados ainda mais para trás, então a desigualdade aumentando. O próprio comércio livre, gente, ele é visto por muitas pessoas como a chave para o desenvolvimento econômico e combate à pobreza. Só que, mesmo assim, os países mais pobres, gente, eles não têm acesso, digamos assim, a grandes mercados ou a mercados ou acordos econômicos que os beneficiem. Haja visto a nossa relação, por exemplo, com os Estados Unidos. Tá? É o nosso maior parceiro, o segundo maior parceiro, só que todas as relações elas são benéficas aos Estados Unidos num nível maior do que ao Brasil. E aí existe, né, uma campanha mundial também, uma campanha global a favor de uma justiça global, que é o quê? A diminuição dessas desigualdades. Tá? Aí fala-se aqui também, ó, rapidinho, da questão das patentes mundiais, né? Os países mais ricos detêm 97% das patentes mundiais, enquanto o conceito de propriedade intelectual é quase alheio ao mundo em vias de desenvolvimento. Queridas, só para a gente concluir, vamos no Meet mais uns 5 minutinhos, tá? Eu estou tentando gravar essa aula aqui, mas eu não sei se o Zoom vai. Pode ser? Eu boto o link lá para vocês.